Dr. Henry Loomis, essa é Zora Bennett, nossa especialista de missão. Peraí, de que missão? É uma descoberta na medicina que pode salvar inúmeras vidas. E vem dos maiores dinossauros no planeta. Nossa, meu Deus. E para nossa sorte, todas as espécies vivem em um lugar isolado. Aí galera, tudo bem com vocês? Acabei de vir do cinema. Excelente filme, vale a pena. Acabei de vir do cinema. Na minha cidade estreou agora há pouco. Eu sei que em algumas cidades, como todo o Brasil é assim, tem estados que o cinema estreia um filme antes de outra cidade e assim vai pelas películas. Não sei como o cinema trabalha desse jeito. Alguns, eu já fui em algumas estreias que era estreia mundial. Já peguei filme com estreia mundial, mas como não é estreia mundial, dependendo do cinema, aí vai de estado, estreia na minha cidade, estreia em outra, até chegar, pronto, acabou de chegar na minha cidade, e eu acabei de ver o Jurassic Park World, o recomeço, que é o diretor também, que ele é o diretor do Godzilla de 2014. Godzilla de 2014 traz essa pegada aí. Tem muita gente criticando, tem muita gente dando spoiler, eu também vou dar spoiler, certo? Vou falar alguma coisa do que está acontecendo no filme. Mas também tem muita gente falando o contrário, que até porque tem uma parte também que o ator diz que o povo está cansado dos dinossauros, mas cada episódio, os 3 que foram e esse agora o 4º, cada episódio traz uma história diferente. Cada fase vai se percorrendo até chegar ao que chegou. Podemos ir amanhã? Eu garanto a sua segurança. Assim, mais ou menos. Mais ou menos? Esse é o cara? É o melhor. Ele leva e traz pessoas e coisas de lugares onde não deveriam estar. Dando a volta por Barbados. Evita a patrulha do governo. Não que tenha muitas por lá. Por quê? Ninguém é burro de ir aonde a gente está indo. A ilha é o complexo de pesquisa do Jurassic Park original. A gente precisa do DNA dos 3 maiores dinossauros. Mas a amostra precisa ser de um ovo. O parque lá deu errado, né? Das suas prisões lá e começa a atacar o povo dentro do parque mesmo, né? Que inclusive do terceiro para trás, a terceira até o segundo. Agora o primeiro ainda teve mais aquela pegada da expectativa do suspense, terror e aquela ação. Esse filme traz isso. Esse filme traz essa memória. Entenda, cada um tem uma opinião. Se você também assistir os outros Jurassic Park, né? Você vai ver dos dinossauros, você vai ver que cada um tem uma opinião do que entendeu. Eu entendi o seguinte: o começo desse filme traz aquela trama como se fosse realmente do primeiro lá. Era inédito, era coisa nova, né? Os dinossauros muito bem feitos, essa criação é muito bem feita dos dinossauros. E traz a pegada aqui do suspense, do terror e aquela aventura. Muito bem bolado mesmo. Inclusive os novos dinossauros, né? Que é uma ilha onde eles sabotaram ali para fazer experiência de genética, né? O DNA dos dinossauros, genética do DNA para transformar outras coisas, né? Inclusive tem até um Velociraptor lá com 2 cabeças. A gente viu lá que ele tá meio vivo lá, né? Tem uns espasmos lá no cubo lá, no cubo com líquido lá. E é o seguinte, todo mundo entende de um jeito. Todo mundo entende de um jeito. Tem os novos dinossauros também, chamado espinossauro. O espinossauro é o primeiro dinossauro que aparece lá. Que ele é feito uma baleia ou um leviatã, né? O que está nas escrituras, né? Fala do leviatã. O leviatã lá no mar que derruba começa a perseguir uma família. Que é uma família, assim, nada mais nada menos, um pai inventa de levar a família para fazer um tour marítimo num lugar onde tinha dinossauro, onde tinha uma ilha que tinha dinossauro próximo,
E ele acha legal de ir para essa aventura com a família, né? A própria aventura com a família. E digo mais, essa família não tá à toa não. Essa família entrou nesse filme, vocês podem ver, essa família entrou nesse filme com Scarlett Johansson, né? Scarlett Johansson, que ela é a pioneira das excursões, né? Ela é a mercenária, cabeça 1, número 1, a cabeça das excursões, para resgatar, por conta que ela vendeu o serviço dela a um corrupto lá, um mercenário, para resgatar a amostra dos 3 sangues dos dinossauros, né? Que inclusive é o espinossauro, o monossauro e o Velociraptor. E o Tiranossauro Rex. Tem o Tiranossauro Rex também, que tem que ter, que é o original Tiranossauro Rex. Tem o Tiranossauro Rex e o pior de todos, que é a mutação dele, é o Destrossorrex. Destrossorrex de Rex, né? Que ele chama de Rex. Que ele é todo deformado, uma mutação muito estranha. Parece uma cabeça de... Eu não vou dizer golfinho, mas sim, tem até como se fosse a cabeça de um golfinho dele, né? E quando ele aparece é um terror, né? E esse espinossauro, ele é aquático, né? Esse espinossauro, ele é aquático, que a cabeça dele parece com de um jacaré. O jacaré pré-histórico, né? Aquele jacaré grande, e o espinossauro, esse aí. Agora a trama todinha é essa, a família que se encontra com os mercenários, né? Com os mercenários, e a família se encontra, você vai dizer, pronto, agora... Inclusive, o começo do filme, tem um namorado da menina lá que todo mundo torce para que ele se dê mal. Eu mesmo, particularmente, eu disse, quem vai morrer primeiro é esse aí. Porque o começo do filme, ele é um folgado. Vocês vão ver, assista o filme. Ele é um folgado. E a gente vai dizer, o primeiro vai ser esse cara. E o desenrolar do filme, a trama todinha é essa aí. A família que luta pela sobrevivência, como eles também, quando a coisa aperta e os dinossauros descobrem que tem invasores ali, que essa ilha não tem mais ninguém. Essa ilha é um laboratório gigantesco, desligado, que não funciona mais. E eles correm o risco de quando os dinossauros começam a perceber que tem alguém ali, começam a seguir eles. E aí tem essa trama todinha, essa família se encontra com os mercenários, e depois todos eles se encontram numa situação que diz que quer sair dali vivo. E quer sair dali vivo, alguns morrem, né? Quer sair vivo. A gente pode tentar pegar de um adulto, mas é um carnívoro voador do tamanho de um F-16. Melhor a gente se apressar. Esses dinossauros eram perigosos demais para o parque original. Por favor, não fala que são raptores. São raptores. Os piores de todos ficaram aqui. Viemos parar em um lugar que não é nosso. Sobreviver vai ser bem difícil. Que bichos são esses? Estão ajudando o Mosasauro, defendendo o território, perseguindo, caçando. Nada disso que você falou é bom. E a trama eu gostei, a trama foi muito boa porque não traz essa pegada toda de como os outros eram. Os outros filmes tinha uma parte muito de comédia. Inclusive tem um ator, esqueci o nome dele agora, do Guardiões da Galáxia, né? Que ele foi o protagonista lá do filme. E o que acontece? O filme, ela é a volta dos dinossauros. E digo a você, essa família que entrou não está em vão não. Tem o pai de 2 crianças, uma jovem e uma criança, e o namorado da filha dele, da mais velha. Que também a gente pensou que ele ia morrer. Mas veja bem, eu acho, isso é uma opinião minha, não sei se isso pode acontecer, não teve pós-crédito lá no filme, mas porém é o seguinte, a gente dá a entender que
no futuro, porque é o recomeço do dinossauro, pode ser que essa família ou a criança mesmo, por tudo que ela passou, aquilo ali, aquela trama, aquele suspense, aquele desespero da sobrevivência, que é os dinossauros querendo comer eles a todo tempo querendo matar eles. E pode ser que mais pra frente a família pode acontecer uma trama com eles, né? Pra dar início de novo nesse filme. É só uma películazinha aí, uma opinião minha, como todo mundo estão dando opinião, uns dizendo que já passou, já não deu. Não, é uma forma diferente. É o recomeço. E tá diferente do terceiro e o segundo. Tá diferente o filme. O filme tem mais uma pegada mais séria, tem um suspense. E a trama todinha depois é lutar por uma causa maior, porque os mercenários querem para si negociar o DNA dos dinossauros para que o povo, o ser humano, alguns, né, quem pode, passa a ter mais vida longa, né? E os mercenários acabam dizendo o seguinte, que tem lá o professor lá, que disse o seguinte, era melhor para isso ser uma causa para a humanidade, não para um grupo de mercenários, para algumas pessoas, que era para salvar e ajudar todas as pessoas. Eu entendi um lado muito bom, um lado muito incentivo desse lado aí da trama todinha, né? Que eles pensavam de fazer o mal, ou senão a ambição deles, que era só para eles, um grupo de uma empresa, que ia fazer só quem pode, que ia poder ter acesso a essa fórmula de longevidade, né? Que você tem uma vida mais longa. E ele pensou o seguinte, que por que não todos, e só um grupo de pessoas, né? Que não tinha condições. O filme é bom, eu gostei, entendeu? Tem pessoas que não gostam, mas cinema é isso, vale a pena, vá assistir Jurassic Park World, o recomeço. Dou mais para vocês, agradeço a vocês a atenção, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like. Convido o pessoal, se quiser comentar, pode comentar, fique à vontade e se inscreve no canal, valeu? Dou mais para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu. Excelente filme, vale a pena.